Olá, Câncer! Esta é a sua leitura para o mês de setembro. Lembrando que é uma leitura geral, então pegue aquilo que fizer sentido para você, ou que não fizer, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Lembrando que você pode inverter os papéis. Essa é uma leitura que serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Câncer. Então, vamos começar. Bom, o mês de setembro fala de uma situação mal resolvida voltando para você. É alguma coisa que você deixou para lá. Talvez porque não queria resolver, talvez porque ainda não tinha condições de resolver ou simplesmente porque pensou: ah, deixei isso quieto que talvez desapareça. Só que na vida real não é bem assim, né, Câncer? Uma coisa mal resolvida não necessariamente desaparece. E agora ela volta, principalmente porque você já tem outras situações acumuladas. É como se o mês de setembro trouxesse um enxame de problemas. Você já tinha algumas coisinhas que foi deixando de lado e agora elas começam a se juntar. E aqui entra uma energia muito forte de efeito manada. É como se uma situação atraísse outra, um problema se juntasse a outro, e aquilo que inicialmente poderia ser simples fosse ficando cada vez maior. Principalmente porque aqui não estamos falando somente de coisas suas, existem outras pessoas envolvidas. Então aquilo que era um problema pequeno passa pela mão de várias pessoas, recebe opinião, recebe interferência, recebe um pitaco aqui, outro ali, e quando volta para você, volta muito mais complicado. E existe uma energia muito evasiva sua diante disso. Você olha e pensa, depois eu resolvo. Só que setembro está dizendo, bora resolver. Aqui entra muito forte a energia da justiça, mas não a justiça no sentido de guerra, de briga, de provar quem está certo. É a justiça no sentido de colocar cada coisa no seu lugar. É separar, isso é meu, isso é do outro, isso eu posso resolver, isso não me pertence, isso eu preciso aceitar, isso eu preciso cortar. Porque se você se deixa levar pelo problema, você entra em rivalidade, discussão, disputa e discórdia. E isso só piora uma situação que já veio contaminada pela interferência de outras pessoas. Então, Câncer, talvez isso nem tenha começado com você, mas chegou até você porque é você quem precisa resolver a parte que lhe cabe. Pensa numa pequena causa, uma coisa que poderia ter sido resolvida lá atrás com uma conversa, um acordo, uma concessão, mas ninguém quis ceder. Aí aquilo cresce, envolve mais gente, vira um problema maior, passa de uma mão para outra, até que no final você precisa fazer justamente aquilo que poderia ter feito desde o começo: sentar, negociar, ceder e encerrar. Então setembro vem com esse ensinamento: você não precisa ganhar essa história, você precisa encerrá-la. E isso é muito diferente. Justiça não significa que alguém vai sair completamente vencedor e outro completamente derrotado. Justiça busca equilíbrio. Talvez aquilo que esteja sendo oferecido para você pareça pouco. Talvez você pense, depois de tudo isso, é só isso? Mas você não sabe quais são os desdobramentos futuros. Às vezes, Câncer, aceitar aquilo que hoje parece pouco é justamente o que permite que você se liberte de uma história que já está consumindo energia demais. Porque enquanto você continua esperando uma reparação perfeita, você continua preso. Então, o tom geral de setembro é esse: resolver, cortar, aceitar, dividir o que é de cada um e parar de carregar uma situação que já deveria ter sido encerrada. E agora vamos para os 3 principais acontecimentos do mês. Vamos começar com o primeiro. Bom, aqui conversa diretamente com a energia geral do mês. Aqui aparece algo muito específico relacionado ao mês de julho. Pode ter acontecido em julho deste ano ou, para alguns casos, pode ser julho do ano passado. Mas existe uma coisa pontual que apareceu para você: uma nova carreira, um novo trabalho,
uma oportunidade, uma ideia ou um novo direcionamento. E isso tem uma energia muito familiar. Pode literalmente envolver negócio de família, uma estrutura pequena, uma empresa familiar, mas também pode ser algo familiar no sentido de parecido com aquilo que você já conhece, só que apresentando uma possibilidade diferente. E talvez Câncer não tenha dado muita atenção. Só que isso volta agora. E olha que interessante. Aparece aqui a simbologia do cavalo marinho. O cavalo marinho traz uma energia de compromisso, lealdade, parceria e continuidade. E também existe essa associação com Poseidon e as carruagens puxadas por cavalos marinhos. Então é uma energia de movimento, mas um movimento com direção. É como se desde julho já tivesse aparecido para Câncer um outro caminho, talvez uma oportunidade profissional, talvez um novo papel, talvez uma nova forma de fazer alguma coisa. E essa oportunidade ainda pode estar aberta. Então, Câncer, dá uma segunda olhada naquela oportunidade que você rejeitou. Não estou falando necessariamente de voltar para alguma situação antiga. Estou falando de dar uma chance para o novo. Porque existe uma coisa muito forte nessa leitura. Você está rejeitando aquilo que poderia trazer resolução e, ao mesmo tempo, continua alimentando aquilo que traz caos. É como se a vida estivesse dizendo: Câncer, eu já te mostrei outro caminho, você não quis. Então, olha de novo. Isso pode aparecer no trabalho, no amor, nas amizades ou até em um grupo do qual você participa. Pode ser que estejam chegando pessoas mais leais, mais estáveis, mais companheiras, mas você continua emocionalmente preso a uma situação complicada. E aí você rejeita o cavalo marinho e continua convivendo com a energia do tubarão. Então, talvez aquela segunda opção que você considerou sem graça seja justamente a melhor opção. E aqui entra novamente a justiça. Porque Câncer pode estar esperando que todo mundo reconheça que você tinha razão, mas se você ficar esperando um coro dizendo: Câncer, você estava certo, Câncer, você foi injustiçado, você vai ficar esperando eternamente. Justiça não é isso. Justiça é você conseguir olhar para a situação e dizer: pronto, aconteceu, eu fiz minha parte, o outro fez a parte dele, agora cada um segue. Esse é o encerramento que você precisa. Bom, e agora vamos para o segundo acontecimento. Aqui, Câncer aprofunda justamente aquilo que está por trás de tudo isso, porque existe uma raiz emocional muito forte aqui. E eu acho que essa raiz é o ressentimento, porque quando você dá espaço para o ressentimento, você não dá espaço para a nova chance. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando eu falo de segunda chance, não estou falando para você voltar para aquilo que já mostrou que não funciona. É justamente o contrário, é a chance de viver uma história diferente. Só que essa nova possibilidade aparece aqui como um ovo. Olha a simbologia, o ovo é frágil, mas carrega uma vida nova. Só que, se você coloca esse ovo dentro de um ambiente completamente contaminado por ressentimento, rivalidade e disputa, como essa nova vida vai sobreviver? É como se Câncer estivesse tentando construir um ninho novo usando os mesmos elementos do passado. E aí aparece o tubarão. O tubarão é o rival, o antagonista, o inimigo. É aquela energia que fareja aquilo que está vulnerável. E aqui eu acho muito interessante, porque o tubarão não precisa necessariamente ser uma pessoa específica. Pode ser uma dinâmica, pode ser uma personalidade, pode até ser uma parte sua, porque existem pessoas que só conseguem experimentar sucesso através da disputa. Elas precisam competir, precisam provar, precisam vencer alguém. E se Câncer está nessa mesma frequência, acaba atraindo esse tipo de dinâmica. É aquela sensação: é só eu conseguir alguma coisa que alguém aparece para estragar. É só eu estar bem que alguém vem para me provocar. É só eu ter alguma coisa boa que aparece alguém querendo competir.
Mas Câncer, por que esse padrão continua aparecendo? Essa é a pergunta, porque você pode querer o cavalo marinho, né, como parceria, lealdade, companheirismo, mas continuar alimentando dentro de você a energia do tubarão. E aí você vai encontrar o tubarão. Você pode ter uma coisa muito boa acontecendo em setembro, inclusive, profissionalmente, mas se você continuar olhando para tudo através do ressentimento, até o seu sucesso pode virar motivo de disputa, porque você não está vivendo simplesmente uma coisa boa, você está vivendo uma coisa boa contra alguém. E isso muda tudo. Então, o segundo acontecimento é quase um alerta. Se você continuar alimentando o ressentimento, você continuará reproduzindo o mesmo cenário. Você não precisa continuar vivendo num tribunal eterno, você não precisa continuar se defendendo, não precisa continuar esperando o próximo ataque, porque essa postura deixa você permanentemente em estado de perseguição. É aquela musiquinha do tubarão tocando no fundo. Você nunca está em paz. Então, talvez setembro seja justamente o momento de dizer: chega, eu não quero mais viver assim. E aqui entra novamente a oportunidade que apareceu antes. Aquela oportunidade nova pode parecer sem graça diante da intensidade do seu passado, mas talvez justamente por ser tranquila que ela seja saudável. Talvez você esteja tão acostumado com intensidade, conflito e sofrimento que começa a achar que uma coisa tranquila não tem graça. E não, Câncer, não precisa doer para ser importante. E agora vamos para o terceiro acontecimento. Bom, aqui aparece uma coisa muito diferente. Temos uma simbologia de janeiro a dezembro, um período de um ano. E eu não vejo isso exatamente como uma previsão de que algo vai acontecer em um ano. Eu vejo como um prazo. Câncer, você tem um período de um ano para consolidar alguma coisa. Aqui aparece a energia do osso. O osso é muito diferente do ovo. O ovo quebra facilmente, o osso já tem estrutura. Então, olha a evolução dessa leitura. Primeiro aparece algo muito frágil, depois aparece algo ameaçado pelo tubarão e agora aparece uma estrutura que pode se tornar sólida. É como se a vida estivesse dizendo: você tem um ano para transformar isso em alguma coisa consistente. Pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser uma carreira, pode ser uma relação, pode ser uma nova fase da sua vida, principalmente porque essa leitura fala muito de um novo papel e de um novo direcionamento. Quando você começa um trabalho novo, ninguém garante que você vai ficar ali para sempre. Você constrói essa segurança. Quando você começa uma amizade, você constrói confiança. Quando você começa um relacionamento, você constrói estabilidade. Então, Câncer, você precisa construir a sua própria garantia. E um ano é um período muito interessante para isso. É tempo suficiente para algo frágil ganhar estrutura. Mas você precisa sair daquela energia caótica, porque não adianta querer construir uma coisa nova carregando 10 situações mal resolvidas. Você precisa se organizar. E aí, novamente aparece a justiça. Justiça é estrutura, é conclusão, é decisão, é aquele momento em que você fala: pronto, foi isso. Eu aceito o resultado, agora eu vou para a próxima fase. Porque se você não conclui, Câncer, você não passa de fase, você fica carregando a mesma história. E aí qualquer coisa nova que aparece é imediatamente atravessada pelo passado. Por isso o ovo é tão frágil. Você ainda não construiu uma estrutura suficientemente sólida para proteger aquilo. Mas o osso já é diferente. O osso tem estrutura. Então, setembro pode ser o começo de um processo de um ano de reconstrução e consolidação. E isso depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Olá, Câncer, esta é a sua leitura para o mês de setembro. Lembrando que é uma leitura geral, então pegue aquilo que fizer sentido para você, ou que não fizer, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Lembrando que você pode inverter os papéis. Essa é uma leitura que serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Câncer. Então, vamos começar.
Bom, o mês de setembro fala de uma situação mal resolvida voltando para você. É alguma coisa que você deixou para lá. Talvez porque não queria resolver, talvez porque ainda não tinha condições de resolver, ou simplesmente porque pensou: ah, deixei isso quieto que talvez desapareça. Só que na vida real não é bem assim, né, Câncer? Uma coisa mal resolvida não necessariamente desaparece. E agora ela volta, principalmente porque você já tem outras situações acumuladas. É como se o mês de setembro trouxesse um enxame de problemas. Você já tinha algumas coisinhas que foi deixando de lado e agora elas começam a se juntar. E aqui entra uma energia muito forte de efeito manada. É como se uma situação atraísse outra, um problema se juntasse a outro e aquilo que inicialmente poderia ser simples fosse ficando cada vez maior. Principalmente porque aqui não estamos falando somente de coisas suas, existem outras pessoas envolvidas. Então, aquilo que era um problema pequeno passa pela mão de várias pessoas, recebe opinião, recebe interferência, recebe um pitaco aqui, outro ali, e quando volta para você, volta muito mais complicado. E existe uma energia muito evasiva sua diante disso. Você olha e pensa, depois eu resolvo. Só que setembro está dizendo, bora resolver. Aqui entra muito forte a energia da justiça, mas não a justiça no sentido de guerra, de briga, de provar quem está certo. É a justiça no sentido de colocar cada coisa no seu lugar. É separar, isso é meu, isso é do outro, isso eu posso resolver, isso não me pertence, isso eu preciso aceitar, isso eu preciso cortar. Porque se você se deixa levar pelo problema, você entra em rivalidade, discussão, disputa e discórdia. E isso só piora uma situação que já veio contaminada pela interferência de outras pessoas. Então, Câncer, talvez isso nem tenha começado com você, mas chegou até você porque é você quem precisa resolver a parte que lhe cabe. Pensa numa pequena causa, uma coisa que poderia ter sido resolvida lá atrás com uma conversa, um acordo, uma concessão, mas ninguém quis ceder. Aí aquilo cresce, envolve mais gente, vira um problema maior, passa de uma mão para outra, até que no final você precisa fazer justamente aquilo que poderia ter feito desde o começo: sentar, negociar, ceder e encerrar. Então, setembro vem com esse ensinamento: você não precisa ganhar essa história, você precisa encerrá-la. E isso é muito diferente. Justiça não significa que alguém vai sair completamente vencedor e outro completamente derrotado. Justiça busca equilíbrio. Talvez aquilo que esteja sendo